Oi, gente, meu nome é Luísa, eu estou aqui com meu irmão Rafael, somos da Choque Premium. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais erros de iluminação com a arquiteta Maria Carolina Valim. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada, Rafael. Nesse episódio de hoje, nós vamos dar continuidade a nossos outros episódios falando um pouco mais sobre iluminação. E você que curtiu o nosso vídeo, por favor, nos seguir nas redes sociais. E toda semana nós teremos um novo lançamento. Agora a Maria vai falar um pouquinho da sua trajetória como arquiteta. Então, gente, eu sou a Maria Carolina Valim, eu tô sempre presente no meu Instagram, que é @mcvarquitetura, e nesse Instagram eu tento sempre ajudar outros arquitetos, estudantes, inclusive eu tenho um curso de iluminação que agora está fechado para venda, mas ele já foi lançado. Eu lancei primeiro o Iluminação na Prática, que é um curso prático para qualquer pessoa que queira aprender a iluminar a casa. Falo de erros básicos iguais que a gente vai falar até aqui agora. No lançamento desse curso a gente fez uma live junto, né? E a gente até mostrou alguns itens daqui. Eu também depois lancei a Masterclass de Iluminação, que já é um produto mais focado para arquitetos. Eu mostro os meus projetos e mostro como eu faço o projeto de iluminação. E ensino também como faço pós-produção de imagem 3D, tudo isso. E, além disso, eu também atuo como arquiteta mesmo, fazendo projetos de arquitetura. E quem tiver interesse em conhecer os meus conteúdos, é só ir lá no meu Instagram, que eu estou todos os dias lá tirando as dúvidas e ajudando. É legal, porque a Maria ela é muito frequente, né, no Instagram. Então, assim, eu tento ficar ela tem um material bem legal e eu acho interessante no trabalho dela, porque ela deixa um espaço, né, para os seguidores, para os estudantes, para os próprios companheiros de profissão tirarem dúvida, né, Maria? Sempre tem uma caixinha lá e para estar conversando. Consegue interagir, né? Então isso é legal porque ela não fica fechada, né, só no escritório, focada nos projetos, mas ela consegue fazer esse bate-papo. Eu tento sempre ajudar a compartilhar a informação. Eu acho bacana isso, Obrigada. Porque eu acompanho, né? Então, às vezes eu vejo dúvidas que são nossas mesmo. Às vezes eu falo, nossa, será que isso aqui vai ficar bom? E alguém pergunta. Às vezes eu não pergunto e eu vejo que outras pessoas perguntam e você acaba passando de forma bem simples, né, fácil, e a pessoa consegue esclarecer essa dúvida. Tem coisa que dá para ser resolvida sem o projeto, né? Então eu tento tornar isso acessível no Instagram. Como eu não presto consultoria, eu falo que eu presto a consultoria grátis nos stories. E é legal por isso, porque tem gente que me pergunta no direct e eu até falo, me manda lá na caixinha, porque pode ser a dúvida de mais gente. E eu também aprendo muito, né, eu acho com isso. que, assim, você compartilhar conhecimento é muito positivo isso, né? Porque, às vezes, nem todos têm o poder, vamos falar, né, aquisitivo para poder contratar uma mão de obra, mas com as dicas ele consegue se adequar em casa e trabalhar e fazer de uma melhor forma. Fica mais acessível. É verdade. E aí, Maria, dentro desse contexto de iluminação, do que você vem trabalhando hoje, quais são os principais erros, os mais comuns que você encontra assim, quando você chega? Como é que... porque assim, eu fico imaginando a Maria chegar num lugar e às vezes não é cliente dela e a pessoa não deu espaço e ela reparar alguns erros e aí fica meio assim, apreensivo, né? Você fica doido para ter uma brecha para falar, mas qual é o seu ponto de vista? Como é que... Fala pra gente. Assim. Eu nunca vou falar. Acho que se eu chegar num lugar que eu ver os erros, assim, que eu não tiver intimidade, que a pessoa não me perguntar, claro que eu nunca vou chegar e vou falar, porque eu acho que se a gente também fizer essa imposição de opinião, às vezes a pessoa está satisfeita com o que ela tá, né? Mas eu acho que o principal erro, que é uma coisa que eu sempre falo no Instagram, é a luz branca, né? Que muita gente utiliza a luz branca de 6.500 kelvins, que é muito branca, quase azul, usam ela dentro de casa, e é uma coisa que eu acho muito ruim. Então, acho que, na minha opinião, o principal erro é colocar a luz branca na sala, no quarto, que são ambientes que você precisa ter um aconchego, um conforto que a luz amarela traz e que a branca tira completamente. E é engraçado isso, né? A questão da luz branca, porque você estava dizendo num post seu que a luz branca remete ao hospital. Realmente, né? Assim, e se bem que hoje os hospitais já estão começando a ter mais humanização, né? Esse lado mais humano. Então, tem algumas salas que eles já estão tratando com esse tipo. Mas eu vi lá no meu prédio,
cruzei por um apartamento e é de um médico. E a casa dele era toda branca. E eu falei, esse Tá gosta de se acostumado, sentir no hospital, né? Porque aquela luz branca, então... É muito ruim, porque ela destaca todos os defeitos, né? Então eu falo que a pessoa se sente feia porque ela consegue enxergar todos os problemas, todos os defeitos. A casa também não fica tão bonita. A luz amarela, ela destaca os pontos positivos dos materiais, né? Então a luz branca não, ela vai te mostrar, assim, todas as sujeirinhas, poeirinha, todos os defeitos que tiver, que obra, por mais que seja um bom acabamento, nunca é perfeito, né? É uma coisa difícil. Então, a luz branca, ela destaca muito esses problemas e isso é um ponto muito negativo dela. E eu falo que não é nem só para o hospital, é para centro cirúrgico mesmo. Acho que o centro cirúrgico ali que você precisa de concentração total e enxergar mesmo todos os mínimos detalhes, beleza, você pode colocar a branca fria, né? Porque a branca neutra ainda dá para aceitar, mas eu sou fã da branca morna. Eu, dentro de casa, até na cozinha, tem arquitetos que discutem isso, mas no meu curso eu falo sobre isso. Pra mim, dentro de casa é tudo branca morna. É de 3.000 kelvins, que não é aquela tão amarela, mas ela é um amarelo confortável e que não vai te prejudicar na iluminação. Tem gente que acha que não vai iluminar bem. Isso é um engano, né? Se você botar uma distribuição de pontos correta, uma localização correta, ele vai iluminar tão bem quanto a neutra ou a fria. Só que a fria vai te mostrar ali os defeitos que você não precisa enxergar em casa. Eu acredito que, assim, as pessoas, num passado, né, tinha muito disso, porque como a gente vem de um passado de lâmpada fluorescente, e a fluorescente, ela não tinha essa flexibilidade de tonalidade, né? Então, assim, as pessoas usavam muito branco. Era uma época que você chegava em qualquer casa, era tudo branco, né? E, assim, tinha... Pouca gente ainda, né, usava aquelas lâmpadas incandescentes comum, mas a maioria das pessoas usando aquela fluorescente e a maioria usava no branco. Eu vejo isso até na nossa casa, né, minha, da minha irmã, dos meus pais, quando a gente começou a mudar, a migrar de branco para amarelo. A gente começou a vivenciar isso mesmo, né? Meus pais sentiram uma diferença tanto. Nossa, mas essa luz aqui é muito amarela, que não sei o quê. A pessoa foi acostumando, né, com isso. E muita gente ainda acha isso, que a amarela esquenta, que a amarela ilumina mal, né? Que a amarela gasta mais energia. Inclusive, na minha chamada do curso, eu começo falando isso. Você acha que a lâmpada amarela esquenta, ilumina mal, gasta energia? Porque isso são coisas que as pessoas realmente ainda acham. As pessoas não sabem que o LED é novo, né? Então as pessoas saíram da incandescente, que tinham todos esses pontos negativos, apesar dela ser mais bonita, e chegaram com a fluorescente, que é aquele branco. E aí elas se acostumaram com isso, e entenderam que ela não esquenta, que ela economiza energia. Hoje em dia a LED economiza muito mais energia, e você escolhe a cor que você quiser, né? Mas tem ainda várias tem tonalidades, né? Você vê, hoje a gente tem o branco morno, o neutro, o branco frio. Antigamente... Quando no princípio era só a incandescente, que era a morna. Mas acontecia isso, realmente. O consumo era altíssimo, porque 100 watts, né? Que 100, 150, 200. Pensa bem, uma lâmpada equivale hoje a sua casa inteira, se você for colocar na ponta do lápis. Você pega aí um spot, é 3 watts. Quer dizer, é uma diferença muito grande com relação ao consumo, né? Depois, igual o Rafael falou, a fluorescente, no princípio veio só branca, depois veio a morna. Mas a morna da fluorescente, ela era um tom laranja mesmo. Eles não conseguiram adequar como o LED hoje está, né? O LED realmente veio para fazer mudar mesmo, um marco com relação a tudo de iluminação. Você consegue ter todos os tons de cor de lâmpada, né? Veio para deixar a nossa casa mais bonita, É né? verdade. Eu acho que, assim, principalmente para os arquitetos, né? Porque, antes eles ficavam muito presos, né? Essa questão da iluminação. Porque eu vejo que na obra, né, a iluminação, ela em qualquer projeto, ela que eu acho que dá destaque, agrega valor a qualquer projeto, né? Ao móvel, enfim, a um quadro, a moldura. Exatamente. Eu acho que acredito que agrega muito valor essa iluminação. Ô Maria, me fala assim, quando você identifica um erro assim, né, de iluminação, vamos falar agora assim um pouquinho de spot, essas coisas assim, me fala como que você pensa assim para os seus projetos para fugir desse erro, assim, porque a gente às vezes
Já teve casos de você ir em apartamento que você encontra, sei lá, 20 spots numa sala, aquela montoeira de ponto de luz, e hoje as pessoas não acreditam que a iluminação tem sido mais clean, né? Assim, não sei, como é que você Menos trata nos seus poluído. projetos, assim? Eu fui aprender errando também, né? Até na live que a gente fez eu contei sobre essa história, acho que pode ser legal contar aqui agora, quando eu fiz o Casa Cor, que vocês me forneceram a iluminação, a gente colocou um trilho de iluminação, eram 2 trilhos, e a gente colocou muitos spots. Aí eu lembro que a diretora do Casa Cor chegou lá e falou, tá parecendo uma boate, não tem necessidade. Quando a gente acendeu a luz, realmente... Virou dia. Não tinha necessidade nenhuma, mas foi realmente com a prática. A gente ali tinha acabado de se formar, a gente já caiu de paraquedas num evento muito grande, era uma responsabilidade grande, mas ali a gente aprendeu muito também. Então foi um erro, assim, que deu tempo de consertar, a gente tirou a quantidade, e aí eu fui estudar e eu fui realmente ver como que eu poderia treinar o meu olhar para entender realmente a quantidade de pontos que eram necessárias para poder iluminar bem o ambiente sem que ficasse demais. A gente falou aqui um pouquinho de casa, mas aí você falou que em casa sempre, na sua preferência, Sempre 3.000K 3.000K. e daí para menos, né? Mas e nos ambientes corporativos, como é que você trata, assim, essa questão da iluminação, Maria? Então, se o cliente deixar, né, porque tem cliente que realmente não gosta da amarela, já tive clientes assim, quando ele realmente não gosta, por exemplo, para escritório, eu já fiz escritório que a gente colocou neutra, né, de 4.000, e aí nos pontos de luminária decorativa, né, tinha um pendente, aí eu coloquei a amarela, né, a branca morna. Mas nas técnicas a gente colocou a neutra porque o cliente bateu o pé que não, que amarelo não ia ficar bom. Quando é um caso assim, eu boto a neutra, mas se eu pudesse escolher, eu botaria de 3.000 também. Mas assim, você acredita que, aí uma parte mais técnica, não sei se às vezes, mas você acha que o amarelo, em termos de concentração, essas coisas... Porque Então, tem alguns questionamentos, né, Maria? Assim, que quanto mais claro, mais focado, a luz morna, ela te remete mais a um Relaxamento, momento de descanso. Você acredita nisso? Porque, assim, isso eu acho que vai do ponto de vista de cada profissional, né? Então, como é que você lida com isso? Não, eu acredito nisso realmente. Quanto mais amarela, mais ela vai te deixar confortável, mais vai ser aconchegante o ambiente. Mas dependendo, não tem necessidade de ser fria. Inclusive, tem muita gente com a lâmpada branca fria, né, de 6.500, tem muitas dores de cabeça. Você acha que quando que a até gente piora. trabalha, por exemplo, uma lâmpada de 3.000K, você pode botar uma parede azul para despertar? Eu estou fazendo um comparativo Entendi, assim, num com a ambiente cor. no comercial, né? Como é que tem alguma justificativa assim? Porque assim, às vezes eu entendo que o cara monta um espaço todo muito escuro, aí ele fala, vou botar uma lâmpada branca para ficar bem claro. Mas aí... Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, nas duas coisas. Não acho que seria o caso de botar uma lâmpada amarela e uma parede azul, porque o azul também pode ser um azul que puxa para um tom mais quente, né? Não precisa necessariamente você fazer esse balanceamento de cor de parede com a cor da iluminação, não. É porque a lâmpada de 3.000, ela não é aquela lâmpada tão apagadinha. Ela é uma lâmpada que ilumina muito bem. Então, se você colocar uma distribuição de pontos boa, você não vai ter problema. E na verdade, né, Maria, o que clareia não é nem o tom da lâmpada, é a quantidade de lumens. Exatamente. Que muitas pessoas não conhecem, né? Então, assim, o que clareia mesmo, não adianta você pegar um tom amarelo que ele seja com a quantidade de lumens baixa. Então, quanto maior a quantidade de lumens, mais luminosidade ele vai dar para o espaço. Né? E nos pontos decorativos, eu gosto até de utilizar 2.600K, 2.700, porque aí sim ainda. Ela é muito aconchegante. A de 3.000, num spot técnico, ela não é assim, não é uma coisa que vai te deixar uma luz baixinha. Entendi. É diferente. Num quarto, por exemplo, eu gosto muito de utilizar a fita de LED no cortineiro, porque aí você deixa só a fita ligada ou em algum móvel embutido. Sim. Isso é muito aconchegante. Isso para um lugar corporativo ou uma loja já não é o ideal. Agora, as técnicas, se a gente colocar fizer um cálculo correto, fizer um projeto correto, aí sim não tem necessidade de ser a branca, não. O que você me fala, assim, né, porque a gente vê cada pessoa, é questão de gosto mesmo, né, mas às vezes algumas pessoas comentam assim, não gosto de botar abajur, porque o abajur não sei o quê. Você tem alguma
Não, eu Assim, gosto. Você acha que esse tipo de iluminação é legal? Acho que é necessário até, assim. É importante você ter uma luz de apoio. Isso é uma coisa que eu dou de dica. Quem tem dificuldade, assim, de ficar concentrado com a luz quente, né, a branca morna, eu acho legal colocar, se você tiver uma mesa, uma escrivaninha num quarto, às vezes acontece muito com quarto de adolescente. Você pode ter uma luminária, um abajur, uma luminária de mesa, que vai ter um ponto ali de branca neutra para a pessoa ligar na hora de agora, ler. nesse momento, né, Maria, que a gente vem vivendo de pandemia, de home office, né? Então, assim, as pessoas... É uma dica, né? Botar uma luz... Se você tem essa certa dificuldade, né? Colocar uma luz um pouco mais branca, né? Porque assim, o bonito mesmo, na minha opinião e na opinião de muitos arquitetos e pelas coisas que eu estudei, não é só questão de gosto, o mais correto é você colocar mesmo a de 3.000, a não ser que seja necessário você colocar a de 6.500, que é a branca fria, que é a quase azul que eu falo que é de centro cirúrgico. Quais são os ambientes necessários para a branca fria? Centro cirúrgico, uma sala, por exemplo, de uma clínica que você vai fazer um procedimento estético. Aí o médico precisa enxergar. Aí sim, realmente é necessário. E nessa questão do centro cirúrgico, eu até lendo algumas coisas, eu estava vendo que muito obstetra hoje já faz todo o procedimento com a lâmpada fria, mas na hora do nascimento mesmo, que o neném vai vir, ele diminui a luz, né? Porque assim, imagina, uma criança que nunca viu luz, na hora que sai naquele ambiente muito branco, e aquilo estava trazendo até malefício para a saúde do bebê. Então assim, tem muitos médicos hoje, né, nessa linha de humanização, que numa cesariana mesmo, na hora do parto, eles têm trocado, diminui a luz, né, daquele holofote, coloca uma luz mais ambiente para a criança chegar ao mundo. Então, assim... tá tudo que fica mais humanizado, você vê que eles botam a luz branca morna. É verdade. Então, realmente assim... ele traz esse aconchego, né? Ele traz aquela sensação, assim, de descanso. Aí, a dúvida, talvez, né, minha também, e de muitos, na hora do serviço mesmo para lugar de trabalho, você acha que a morna também não pode dar problema? Porque eu não sei, né? Eu penso assim que para trabalho mesmo, o branco te deixa mais acordada. Exato. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu prefiro trabalhar com a de 3.000, por exemplo, porque não me deixa com sono. Se ela for bem iluminada, ela me deixa confortável e eu sinto o ambiente mais gostoso, assim, de ficar. Eu me sinto melhor. A fria mesmo, que a neutra, né, a branca neutra, eu já acho ela muito branca. Às vezes me deixa cansada. Meu olho cansa, pesa mais no final do dia. Então, isso vai variar. Quem está acostumado com a branca fria, realmente passar para amarela eu acho que é um passo grande, né, para a branca morna. Mas aí eu já falo para ir para neutra. A branca fria mesmo, os meus clientes pelo menos, eu tento não deixar colocar. Maria, vou te fazer algumas perguntas assim, aí você me fala o que você gosta e o que você não gosta, só pra gente... Tá? Mesa de jantar, pendente ou plafond? Pendente. Numa sala, clarabóia ou uma sanca com uma fita de LED? Acho que é a sanca com fita de LED. E spot embutido ou externo? Ou não? Depende, eu gosto dos dois. Acho que depende pra do bancada, estilo. Pra uma bancada, tipo assim, de uma bancada de uma cozinha, alguma Cozinha coisa americana. assim. Eu gosto de pendente. Botar uns pontos delicados de pendente, fica legal. Arandelas. Como é que você... Eu amo. Eu uso muito. Em quarto... Dourada, né, Não, Maria? eu uso muito. Em quarto, principalmente, assim, do lado, em cima da mesa de cabeceira, eu gosto mais de arandela. Acho que tem umas muito mais charmosas do que pendente, hoje em dia. Abajur ou arandela no quarto, assim, cabeceira? Eu gosto até de brincar, botar um lado arandela, outro lado um abajur. Legal o projeto. E você falou, né, do cortineiro, que você acha que fica legal. E uma questão, assim, que a gente... muitas pessoas ficam na dúvida se está pagando mico ou não. É lâmpada RGB. Você acha que... Como que... Tá pagando mico. Seria um erro? Porque... Não digo que é um erro. Acho que essas coisas são realmente questão de gosto. Eu não gosto, não. Eu gosto de... Acho que iluminação... As cores você usa na parede, nos móveis, nos objetos de decoração. A iluminação, pelo menos para dentro de casa, né, de interiores, eu gosto de usar sempre... Então eu já paguei mico, porque...
Uma vez que a gente colocou uma fita de LED colorida, né? E aí, às vezes, eu colocava, vou ver um filme, botava azul. Então... Na minha casa já teve, no meu quarto era, quando eu era mais nova, né, adolescente, meu pai fez rosa e roxo, e aí a fita de LED era roxa. Todo mundo passa. Eu acho que tem, assim, situações, né? Eu não botaria na minha casa e não aconselho, porque eu acho que esteticamente é mais bonito você deixar realmente a iluminação destacar as coisas que você tem mais coloridas, porque eu acho que te prende muito você colocar uma iluminação com cor e aí depois você quer botar uma cor na parede ou quer comprar algum objeto, eu acho que fica muita pesado, informação, né? Ô Maria, assim, dentro desse contexto, o que dá a linha de iluminação independente? Assim, o que você considera assim, poxa, isso seria inadmissível? Algum espaço com alguma coisa te vem em mente? Alguma coisa assim? Por exemplo, um lavabo com, não sei, o que você fala assim, poxa, eu acho que isso daí... O que eu vejo muito esse erro, acho que é uma coisa legal de falar. Mesa de jantar com pendente, a pessoa coloca um pendente de cúpula que é pequeno para aquela mesa. Então, às vezes, no ambiente não tem outro ponto, é só aquele ponto. E ainda bota a luminária que tem esse formato que ela vai focar, vai ser um Só ponto pra muito mesa, focal. né? Então, na hora que você vai comer, fica com sombra, você não enxerga direito. Fica desagradável para Não, e às vezes conversar, dá quando não sombra tem no rosto, é ninguém muito ruim. e a pessoa ainda bota um arranjo, um vaso na mesa, né? Só ilumina o vaso. Um vaso. Parece que o vaso é o ponto da mesa, né? Eu gosto quando, por exemplo, é uma mesa retangular. Eu acho que a pessoa tem que colocar uma luminária mais linear, que ela pode ser um ponto só de luz, mas ela vai distribuir melhor a luz. E não, às vezes nem só a luz, né? Tem algumas luminárias aqui que eu gosto muito, que são com essas de bolinha, que elas ficam a iluminação com a... Dá uma iluminação linear, esqueci o na nome verdade, assim. da lâmpada. Por mais que seja só a bolinha da luz, ela tem um ferrinho, então ela fica linear em cima da mesa. Eu comprei pra minha casa essa. Depois Você vou tem mostrar no como, Instagram. essa ela é mais retangular, né? Você tem como ajustar o globo. Você levou essa, ela né? é um do ponto ajuste. só de luz, mas só dela ter o ferrinho de ajustar, dela que é né? ajustável, Você consegue ajustar. em cima de uma mesa retangular, fica uma coisa que conversa melhor. Então, sendo uma mesa redonda, dá pra colocar a luminária de cúpula, mas tem que ser aberta, não pode ser uma coisa que vai iluminar só um ponto. Ô Maria, uma outra questão também, assim, quando você pensa num pendente para uma mesa, você falou que você gosta do linear, que tem uma flexibilidade. Mas e quando o cliente está num apartamento que ele não tem um gesso, só a laje mesmo, que tem poucos pontos, aí o que você pensa a respeito disso? Eu gosto muito de... Desculpa te interromper. Nada, que isso. Eu gosto muito de usar o trilho nessa situação, porque o trilho, ele é muito bonito, não necessariamente precisa ser uma decoração industrial, já recebi muito essa pergunta no Instagram até. As pessoas associam o trilho a industrial, porque o trilho mais comum até de se ver por aí é o preto. Mas você pode utilizar um trilho branco, no teto branco, ele vai ficar super discreto, bonito. E você consegue pegar um ponto central e distribuir sem fazer o gesso. O trilho facilitou muito, né? Eu tenho observado as pessoas também, clientes, né, que vêm até a loja. E aí, quando a gente apresenta o trilho, que muitos ainda não conhecem, aí falam, nossa, que maravilha, porque eu queria mais pontos de iluminação e lá em casa não tem gesso, não tem essa flexibilidade, né, de estar colocando outros pontos. Então, assim, o trilho veio para facilitar muito e dá para colocar em qualquer ambiente, né, Maria? Cozinha, sala. Qualquer um, ele se encaixa perfeitamente. É uma iluminação técnica e que é decorativa ao mesmo tempo, porque ele é bonito. Fica super legal. Uma coisa legal também, uma outra sugestão para isso, é a lâmpada tubular de LED, que também fica legal, dá para brincar com os formatos e você consegue distribuir a iluminação, tem que colocar uma passagem de fio, mas a própria lâmpada vai esconder. É uma solução Não, é interessante bacana. essa proposta da fazer, né, algum trabalho com a tubular de LED, que fica legal. Fica né? legal. E entre tubular de LED e fita de LED...
Você tem alguma... Tenho uma observação para fazer. Eu não uso tubular de LED embutida no gesso. Eu prefiro a fita, porque a tubular, quando você fizer a emenda, né, com duas ou mais, sombra, ela vai dar a sombra na hora que ela for iluminar, vai ficar marcando a iluminação. Eu não gosto disso. Então a tubular, quando eu uso ela, na verdade é mais decorativa. Pra brincar também, né? E a gente ia falar sobre isso, de iluminação de salão, né? Eu acho que é importante porque também muitas pessoas vêm aqui até a loja e falam, nossa, que cor que eu coloco? Aí eu até falo, não, vê lá no Instagram da Maria, ela tem algumas dicas para salão e é muito importante, tem muita gente procurando. Faz muita diferença, né? Uma iluminação correta, porque trabalha com coloração, com unha, tudo que mexe com cor a gente tem que ter um cuidado a mais para poder que a iluminação passe uma cor mais próxima da cor da luz do dia, porque às vezes a pessoa sai do salão e o cabelo tá de outra cor, né? Já aconteceu isso mesmo. Já. Então vai lá fora pra olhar, né? Vai lá fora pra olhar. Deixa eu ver como é que fica no claro. Tipo às vezes muda completamente a Tem cor. gente, em casa não tem muito jeito, porque tem gente que vai estar com a iluminação errada em casa, e quando chegar em casa às vezes não tá tão legal. O ideal é o que, Maria, mesmo? O ideal... Assim, você aconselha... Então, isso também é uma coisa que se discute, porque muitos arquitetos já vi falando que a neutra hoje ela é a que mais se aproxima à luz do dia. Só que com os estudos que eu fiz para o Salão da Valéria, eu vi que a neutra ela é como se fosse a luz do meio-dia, né? Do dia, tudo bem, ela se assemelha, mas a lâmpada branca morna, ela chega a quase um pôr do sol, né? Acho que o pôr do sol já é a mais de 2.600, 2.700 K, mas a de 3.000 ela chega a uma temperatura que está ali no meio do caminho. Então, na minha opinião, e não só na minha opinião, né? Pelo que eu estudei, a de 3.000 é a que mais se assemelha, só que eu achei bacana a gente mesclar, né? Nos estudos que eu vi de grandes salões de beleza, eles fazem isso, eles colocam a neutra, mesclar com a de 3.000, porque aí você consegue uma luz mais intermediária dos outros horários do dia, então provavelmente quando a pessoa sair do salão, ela vai ver na rua mais ou menos a cor que ela viu no salão. É uma cor que vai... o IRC, né, o índice de reprodução de cor, tem que ser bom da lâmpada que você vai comprar também, mas mesclando essas temperaturas, você vai chegar a uma cor mais próxima da luz do dia e vai fazer com que seu cliente enxergue melhor a coloração. Não, Maria, eu acho que, assim, a sua contribuição é importantíssima, né, porque às vezes a gente encontra muita gente que precisa de fazer algumas melhorias na casa e não consegue ter acessibilidade, né? Mas eu acho que valeu a pena a sua visita aqui hoje, esse bate-papo. Quero te agradecer. Quero deixar à vontade para você deixar os seus contatos, o que você achar, né? Para as pessoas que tiverem dúvida, que quiserem conhecer mais do seu trabalho, que quiserem uma proposta comercial, né? Porque na verdade a gente também tem que oferecer os nossos produtos. Com certeza. Então, eu te agradeço pela participação aqui hoje e agradeço. Obrigada a vocês, obrigada Luísa também pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje. Como eu falei no começo, meu Instagram é @mcvarquitetura, MCV de Maria Carolina Valim. Lá eu atendo vocês diariamente com as caixinhas de pergunta, tento sempre ajudar ao máximo. Eu sempre faço IGTV também, eu falo muito sobre iluminação, como eu falei, tem os cursos que talvez eu venha vender novamente. E quem tiver interesse em me contratar como arquiteta também, pode me mandar uma mensagem lá via direct no Instagram que eu passo o meu contato e a gente conversa melhor. Lembrando que nesse tempo de pandemia, né, nós estamos adotando todas as medidas de segurança, a equipe está toda de máscara e a gente aqui manteve o distanciamento e que isso vai passar, pode ter certeza disso. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.